Mas podes começar Meus com a senhores Marcelo. e minhas senhoras, nós vamos cantar agora uma música que se chama Loucos de Lisboa, em homenagem à nossa Presidente da Assembleia Municipal, que foi para Lisboa e de vez em quando se esquece que é de Valcâmara. Portanto, Gilberto, toca para mim. Parava no café onde eu lá estava. A voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica. E ao melhor dos seus ouvintes, as mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Entre um gesto que podia ser de amor, sorria. E ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Tudo bem, pá, estás em forma. Para quem já não pega numa guitarra há uns anos... Não, eu acho que podíamos agora abraçar uma carreira mais ligada à música. A dois. A dois. Ou a três. Nem vamos cantar desgarrado um dia destes. Olha, uma boa ideia. Um dia destes. Podíamos desafiar os nossos amigos que nos cederam a música. Olha, giro. o David Antunes e o Emanuel. E o Emanuel. Qualquer dia vamos fazer concorrência ao Emanuel. Não se preocupem, não vamos. Não queremos concertos no CAI. Aliás, o CAI comemora um ano, mas nós não queremos concertos no CAI. Para já. Próximo ano veremos. Veremos, sim. Mas olha, era uma boa ideia. Manu, olha, se quiseres um dia destes, vamos aí ao Canta-me uma História. Tu fazes uma música, nós fazemos outra. Olha, eu fico só com o David a tocar, que é melhor. O David é um músico muito melhor do que eu, não é? Porque ele é profissional e eu não. Vou só Sim, e é muito melhor cantor do que eu. Toda a gente sabe que eu já cantei umas cantigas, mas a minha voz começa a ficar rouca. Quero tanto falar e comentar a Assembleia Municipal que um gajo fica sem voz. Mas eu acho que ainda dei uns toquezitos. Houve uma desafinação ou outra, mas perdoem-nos, porque isto foi mesmo de improviso. Eu vi a guitarra e disse, sabes tocar aquela de Lisboa? E ele, sei, então vamos tocar isso. E portanto foi assim um bocadinho de improviso, mas acho que foi giro. É, começamos de uma forma diferente, mas olha, eu hoje também vou começar de uma forma diferente. E então, até tenho medo, atenção com isso. Quando tu começas assim, Gilberto, começa a ficar imensamente preocupado. Até vou começar, tu sabes que eu não sou muito ligado aos estrangeirismos, mas há uma língua que eu gosto, que é o latim. E nada melhor do que começar assim, tu vais já perceber a deixa. Bom dizer para não gastares o teu latim. Mas eu vou gastá-lo. E a deixa é a seguinte. Annuntio vobis, Gaudio Magno. Habemus Marcela. Muito bem, caralho. Há fumo branco, há fumo branco, há fumo branco. Não, eu sei porque é que disseste isso. Estás aqui a mandar o recado por causa do meu artigo de opinião. Eu vou-te ser sincero, o meu artigo de opinião foi dos mais difíceis que eu escrevi. Por uma razão. Primeiro porque eu tinha que falar sobre o percurso da nossa da Assembleia Municipal e apresentá-lo aos balcambrenses naquilo que é a minha visão sobre o seu percurso político e para mim aquilo que mete um bocadinho de confusão é a inexperiência que ela demonstra na Assembleia Municipal quando não se justifica com o percurso político que ela tem. Foi quase tudo, ou se não foi quase tudo, só lhe falta ser Primeiro-Ministro e só lhe falta ter um podcast como o nosso Sofia da Navalha. E, portanto, o Habemus Marcela tem muito a ver com aquilo que é a sua forma de estar, o sorriso fácil e a selfie, a fotografia à procura do momento, vende-se bastante bem e achei que o Marcelo seria, sem dúvida alguma, o nosso antigo Presidente da República, um bocadinho parecido com o modo operandi da nossa Presidente da Assembleia Municipal. Operandis. É operandis. Modus operandis. Eu gosto de mandar de vez em quando umas calinadas, senão ninguém nos pode criticar. Mas não te preocupes, olha, isso do podcast é capaz de não estar assim tão longe quanto isso, João. Porquê? Eu hoje à tarde estive a fazer umas chamadas e o PSD anda aí a remodelar a comunicação e estão a pensar fazer umas coisas giras. Mas estás a falar do PSD Nacional ou PSD Local? Nacional. Como o PSD Local está faleceu no ato das eleições. Mas o local e o regional faleceu. Eu não sei se já comentei contigo. Mas sabes que há uma série de militantes da Distrital de Aveiro que estão bloqueados no Facebook. Olha, eu posso dizer que sou um deles
É uma tristeza, porque a senhora Presidente da Assembleia, ela deve ser a gestora das redes sociais, de certeza absoluta. E então sempre que me bloqueia no dela porque não me quer ver, esquece depois de bloquear as páginas que eu tenho direito a ter acesso, nomeadamente a da Distrital e a do PSD local. Isto é democracia, não sou Estado puro. Eu não gosto dele, então vou bloqueá-lo das redes sociais e ele não consegue ver aquilo que nós publicamos. E como é óbvio, a gente consegue ver tudo, e tu sabes perfeitamente que é possível ver tudo, mas a verdade é que eu sou um desses visados. E portanto, mas eu contorno e vou sempre buscar e perceber o que é que está a passar. Graças a Deus não tenho perdido grande coisa, porque tirando uma boa Páscoa e aqueles anúncios normais que eles são obrigados a fazer por causa dos estatutos e em relação aos congressos e essas coisas, política, zero. Ou como tu dizes muito bem, bola. E portanto, como não se faz política, nós não perdemos grande coisa. Olha, mas hoje eu vi uma série de vídeos e estava-me a preparar para a gente gravar, não é? E vi que a política hoje em dia, dizia aí um fulano que o importante é passar informações políticas rápidas, 30, 40 segundos, e tu foste a 2 assembleias de freguesia na tua freguesia e deixaste ali várias sugestões. E portanto, eu vi um artigo também do PSD, vejam bem, eu agora tenho muito tempo, e isto é o que dá tempo livre, vou ver coisas, vou ver. João, e depois vejo um artigo de opinião de um membro do PSD local que fala em execução orçamental, mas ideias, bola. Eu tive quase para lhe ligar e dizer assim, olha, eu posso sugerir-lhe fazer umas passadeiras aqui, umas passadeiras acolá, terem atenção às ruas. Não achas que eram umas boas ideias? Tu tens de te portar bem. Em primeiro lugar, tens de te portar bem, porque estás a portar mal, andas a ver, a cuscar as coisas e não podes. E por falar em portar mal, tu vais ter que contar, e eu não te preparei para isto, quero que seja genuíno. Quero que contes a história da tua visita pascal em São Pedro Castelões. Tu, apesar de seres um homem do mar, tu tiveste, acho que uma passagem em São Pedro Castelões que te foi traumática. Olha, São Pedro de Castelões foi em 2000... Atenção que eu também pesquiso umas coisas. Eu depois vou querer saber quem é que te contou isto. Estão nas atas da igreja, como deves imaginar. Não, eu quero saber quem é que te contou isto. Quero. As minhas fontes não se igualam. Eu, em 2007, estava a estudar no seminário de Santa Maria da Feira. E fomos convidados, como o seminário é convidado todos os anos, portanto, os seminaristas irem fazer algumas visitas pascais. E essa foi a primeira. Foi a primeira visita pascal que fiz enquanto seminarista. E calhou-me ir a Castelões, de onde fui imensamente bem recebido. Demais, eu ouvi dizer que foi demais, foste bem recebido demais. Olha, vou-te dizer que foi... Lembras-te do início? Lembro-me do início e do fim. Recordas-te do fim? Olha, eu recordo-me do fim porque eu jantei sem beber nada. Ok. Só havia vinho em cima da mesa e eu tinha estado a beber vinho. Só comeste o corpo de Deus. O sangue deixaste de parte. Teve que ser porque quem me estava a acompanhar, no fundo quem estava a cuidar de mim, a certificar-se que não faltava nada, quando nós saímos para a visita pascal, disse-me, olha, há aqui uma coisa, nós vamos beber o dia todo. E se você não beber, as pessoas vão levar a mal. E então, pronto, eu ia molhando os lábios. Nunca mais me esqueço que na primeira casa já estavam as garrafas de Monte Velho Tinto abertas. Isso foi a que horas? Só para nós termos uma noção. Foi logo de manhã cedo, portanto, julgo que ali por volta das 8 horas, mais ou menos, já não me recordo a que horas é que saímos. Já estavas com o grau, nessa altura. Pronto, saí da igreja à primeira casa, 2 garrafas de Monte Velho abertas para pequeno almoço. E há uma história, isto já da parte da tarde, que eu aí fiz o sacrifício, mas fiz o sacrifício porque foi uma história que me tocou. Houve um senhor que guardou uma garrafa de Real Companhia Velha. Uma garrafa daquelas mais baratas, mas guardou-a, e ele disse à esposa, esta garrafa eu quero que a abram na Páscoa a seguir ao meu falecimento. E, portanto, isto foi a meio da tarde, e quando nós lá chegamos, a senhora disse-nos aquilo, e toda a gente, já ninguém podia beber, já estávamos todos com excesso de álcool, mas é assim mesmo, é a verdade, o pecado também acontece na igreja. E a senhora disse-me, olha, o meu marido
pediu para que isto acontecesse. E eu olhei para o lado e disse ao pessoal como é que é. Não, porque nós já estamos atrasados. Não. Se este era o desejo do senhor, vamos cumpri-lo. Então, lá tirei a túnica, desfardei-me, sentei-me no sofazinho. Túnica não, a opa. Era uma opa ou era uma túnica? Era uma túnica. Tu eras quase padre. Eu era quase padre. Disso. E tirei a túnica, sentei-me lá no sofá e disse, pronto, se estamos atrasados, vamos ficar mais atrasados. Ficamos ali com a senhora, um bom tempo, mas muito agradável. E foi uma história que trouxe no meu coração de Castelões, longe de imaginar que iria voltar a Valdecâmara, não é? E passado 2 anos a gente conhece. Sim, e agora, é passados quase 20 anos também. Não é? É verdade. Aquilo foi em 2007, a gente conhece ali mais ou menos em 2010. A Débora nessa altura já tinha pai 20 anos. Portanto... Mas, portanto, estava-te a dizer... nós podíamos dar aqui uma série de sugestões a esta malta do PSD que continua a fazer artigos de opinião sem pés nem cabeça. Gilberto, nem é sem pés nem cabeça. Olhar para um artigo de opinião e não... Repara, quando tu representas um partido ou quando tu estás a representar uma união de freguesias ou estás a representar uma ala política, um artigo de opinião tem que ser muito mais do que uma constatação de facto. 2 mais 2 são 4. Este artigo de opinião é isso. 2 mais 2 são 4. Aquilo que eu gostava de ver e gostava de perceber, aliás, tenho batido nisso ao longo do tempo, é que, neste caso, estamos a falar do tesoureiro do PSD, que é o seu grande cargo autárquico, não é ser tesoureiro do PSD. Aquilo que a mim me deixa mais preocupado é que ele é membro da Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias de Vila Chá, Codal e Vila Cova de Parrinho. E eu gostava de ver um artigo de opinião sobre aquilo que ele pensa para a União de Freguesias, ou aquilo que tem que ser feito, que foi exatamente aquilo que tu disseste que eu fiz nas 2 Assembleias de Freguesia que estive lá, que participei. Na primeira Assembleia de Freguesia foquei mais na Freguesia de Codal, naquilo que eram as preocupações das pessoas na Freguesia de Codal, nomeadamente na intenção da Câmara em construir uma fábrica ao lado de uma escola. Na segunda Assembleia de Freguesia fiz questão de mostrar o meu desagrado em relação às obras, que eu acho que são importantíssimas, naquele troço que liga Tiamonde a Vila Cova de Perrinho, que eu chamei de terra de ninguém, porque aquilo não parece terra de ninguém, porque como é de Carregosa, e a pessoa para vir de Valdecâmara para Vila Cova de Perrinho tem que passar naquele troço, ninguém mete alcatrão naquele troço. E, portanto, eu preocupei-me e pedi à Presidente da Câmara, aproveitei que estava lá o Sr. Presidente da Câmara também presente, e já agora dizer que é bom que o Presidente da Câmara comece a ir às Assembleias de Freguesia. Eu comecei pela União de Freguesias, agora irei às outras, como já tinha falado, mas é bom saber que o Presidente da Câmara que vai às Assembleias de Freguesia. E aproveitei esse momento para lhe dizer exatamente isso, que é Vila Cova de Perrinho tem que ter um acesso mais digno e aí tem que haver um pressing importante por parte do município de Valdecâmara em relação ao município de Oliveira das Meias para que esse troço seja requalificado. E depois falei também naquilo que é a importância para mim nos ecopontos. Porquê? Porque se nós queremos incentivar as crianças, os mais jovens, os menos jovens, a fazer uma separação daquilo que são os resíduos, temos que colocar ecopontos em vários locais. Não coloques os ecocentros em vários locais. Esse aí não faças. E eu troco sempre. É uma coisa que eu troco sempre, porque para mim, como Valdecâmara é grande, tinha que ser um ecocentro em cada freguesia. E, portanto, não. Aquilo que eu acho é que os ecopontos são importantíssimos, não só para aquilo que é a educação ambiental, mas também para aquilo que é Valdecâmara ser um território verde, amigo do ambiente. Também falei na necessidade de passadeiras entre Tiamonde e Valpreiras. Porquê? Porque é uma estrada com muito movimento, felizmente o piso está bom e os carros e os caminhões passam lá a velocidades enormíssimas. Dizem-me assim, ok, mas as passadeiras não fazem com que haja menos velocidade. Está bem, mas protegem mais a vítima. Se houver um acidente, se estiveres a passar numa passadeira, tem um efeito completamente diferente do ponto de vista da defesa da vítima. E, portanto, a passadeira não diminui a velocidade, mas protege o peão e protege aquele que... E os carros acabam por ter que abrandar mais porque tem um sinal antes que diz que vai haver uma passadeira e, portanto, há outro cuidado. E era isto que eu gostava de ver o PSD fazer nas Assembleias de Freguesia. Eu vi o PSD nas 2 Assembleias de Freguesia a discutir os mimimis, os nhonhonhós, que é os regimentos, os regulamentos, o orçamento. Eu nunca percebi muito bem aquilo, mas isto é tema para outros fios da navalha. Mas o artigo de opinião do PSD de Valdecâmara, eu acho que é do PSD de Valdecâmara, é
tudo menos aquilo que os valcambrenses esperam. Os valcambrenses esperam propostas, ideias, projetos, visões. É isto. Mas É isto que é preciso apresentar. Mas eu tenho uma novidade para ti, João. Tu hoje bem cheio de novidades e eu até estou... Mais uma para a caixa. E então? É que as propostas vão começar a acontecer. E então, conta lá. Olha, Falaste com a nossa taróloga, eu não acredito. falei com a taróloga, eu liguei para Lisboa, andei perdido entre chamadas em gabinete, e não é. Epá, tem acontecido umas coisas giras. Primeiro, a Presidente da Assembleia, graças a Deus, já pega em algumas coisas que a gente faz e até vai defender lá para baixo, para Lisboa. Isso é um ato de inteligência, É um Gilberto. ato de inteligência. Mas houve alguém... Se ela visse o filho da navalha a caminho de Lisboa, aprendia imenso. E mais do que isso, faria com que nós depois tivéssemos mais temas para falar. Mas não pode ver porque deve ir a conduzir. Não deve ter direito a motorista, digo eu. Mas pode pôr no Spotify e colocar um auricular, ou se o carro tiver sistema de mãos livres. Portanto, Certo. mas não vi. Até podem nos ver em todas as plataformas digitais. Portanto, no Spotify, no YouTube, no Facebook. Portanto, podem nos ver onde quiserem. No Spotify não nos podem ver, só nos podem ouvir. Mas às vezes é melhor. Mas a deputada Maria José, tem que dizer a deputada porque foi em âmbito da Assembleia da República. Ela também é deputada em Valcâmara. Municipal. Por isso é que eu disse só deputada. Esteve numa comissão a falar sobre saúde. E defendeu tudo aquilo que a gente falou sobre saúde aqui no podcast. Um ato de inteligência, mais um ato de inteligência. Eu acho que a Maria José Aguiar só tem a ganhar se ouvir o fio da navalha e subir o fio da navalha. E acho que o Chega, a nível distrital e a nível nacional, também só tem a ganhar. Porquê? Porque nós apontamos, e vamos fazê-lo mais à frente, alguns caminhos e algumas ideias que nós temos, não só para o distrito, mas para o país e também para Valdecâmara, que é importante. Por isso é que, lembras-te que eu tinha dito que na última Assembleia Municipal, que na antevisão da Assembleia Municipal não íamos falar sobre a ordem de trabalhos para não condicionar o trabalho dos deputados? Exatamente. Eu acho que devemos fazê-lo, por uma razão, porque ajuda imenso alguém que passa o dia fora de Valdecâmara, que não faz a mínima ideia do que é que se passa em Valdecâmara, a não ser aquilo que aparece nos jornais ou nas redes sociais ou no fio da navalha, e seria importante que ela pelo menos fosse para a Assembleia Municipal com umas luzes. Pelo menos onde é que são as freguesias, as ruas e essas coisas, que às vezes é pertinente saber. Um briefing de hora e meia sobre a Assembleia Municipal. Exatamente, aquela coisa... E meia dúzia de ideias também. Aquele treino antes de jogo, estás a ver? Aquele treino mais tático. Portanto, seria interessante e dou-lhes parabéns por isso. Eu não vi, atenção, mas confio em ti. Eu vi, fiz scroll e nas redes sociais do Chega. Tens de começar a cometer erros screll, que é para as pessoas terem alguma coisa para não, creu é outra coisa. Creu, exatamente. Mas também tem aqui um erro gravíssimo tático, João. Porque veio cá buscar, já não é a primeira vez. Nós nunca tornamos isso público, mas podíamos um dia até. Mas já não é a primeira vez que vem cá buscar ideias. Mas já agora, Maria José, nós estamos sempre aqui todas as semanas. Portanto, não estamos aqui. Estamos aqui ou estamos nos estúdios da TV Centro. Hoje estamos aqui. A pedido de muitas famílias. Nós até nos esquecemos de esquecer. espera aí, deixa-me dizer. Já temos canecas. Já temos as canecas. Cuidado, estão aqui as canecas, elas não fugiram, só que nós temos que andar sempre com a logística atrás de nós e às vezes esquecemos de levar para os estúdios da TVC. Mas a culpa é tua, Gilberto. Tu é que ficaste a levar as canecas. Sim, a culpa é minha. Isto no meio de dois estúdios... Não, tu agora passas a vida em Lisboa. Achas que és importante, esqueces das canecas. Eu passo, mas também não passo assim tanto tempo em Lisboa, João. Não, até porque a Débora não te deixa. Também é verdade. Nem eu. João, nós hoje começamos ao contrário. E agora faltou-nos aqui o período antes da ordem do dia. Qual era o período antes da ordem do dia? Dizer que o Torneio de Campeões foi um sucesso. Sim, mas o Torneio de Campeões teve que ser um sucesso por uma razão. Em primeiro lugar, Valdecâmara é uma terra geneticamente de campeões. Nós somos campeões. Inerva, eu sei que inerva aos concelhos vizinhos, seja a Madeira, Labeira das Mães. Eu posso dizer, por razões familiares, eu tive que estar no Azeméis Cup, porque o meu filho, como joga num clube do Concelho de Oliveira das Mães, aquele craque colosso do futebol internacional, eu tive que ver os jogos dele. E posso dizer que, do feedback que tive e da experiência que tive, eu gostava que o meu filho tivesse jogado no Torneio dos Campeões em Valdecâmara. Pela forma como foi organizado. Correu muito bem. O feedback que eu tenho dos clubes é fabuloso.
E não só, porque Valcambra sabe receber, sabe... os nossos clubes e as nossas instituições estão preparadas para receber as pessoas que nos visitam. E toda a organização, os profissionais, que são voluntários, grande parte deles, mas os profissionais do desporto estiveram ao mais alto nível. As equipas claramente sentiram-se em casa, sentiram-se acolhidas. Isso foi um evento que é um sucesso. E só tenho que dar os parabéns à Câmara Municipal e dar-lhes a ideia de melhorarem cada vez mais, porque é importante todos os anos que melhore. Mas, de facto, foi um evento de encher o olho. E tivemos resultados muito bons. Tiveste aquele centro completamente em movimento, cheio de autocarros, pessoas, restaurantes cheios, as pessoas para comer, os cafés. Portanto, isto acabou por ser um estímulo também àquilo que é a nossa economia local. E é isto que Valcambra precisa. Valcambra precisa de eventos que transformem os eventos também em riqueza. Riqueza para os nossos comerciantes, para mais da restauração e dos cafés, mas porque gera movimento. E de certeza que as pessoas que vieram visitar Valcambra se apaixonaram pela terra. E isso também é um sinal, às vezes é importante, para que um dia regressem e, quiçá, que se apaixonem por outro atleta e casem cá e que façam vida em Valcambra. Que conheçam outras Déboras. Outras Déboras desta vida. Portanto, dar os parabéns porque foi um sucesso. Eu tive pena de não poder participar, porque já expliquei porquê, mas no próximo ano irei participar com certeza, porque quero ver mesmo com os meus olhos e sentir aquilo que foi o Torneio dos Campeões. Sucesso foi a intervenção dos bombeiros. Estamos outra vez a chegar àquela fase crítica dos incêndios e, portanto, graças a Deus conseguiram, a Deus e aos bombeiros que lá foram, que aquilo se extinguisse muito rapidamente. E a acompanhar esta missão dos bombeiros esteve o suprassumo, a entidade máxima da Proteção Civil local e nacional no terreno. O Presidente da Assembleia Municipal, não é? Não. Que é responsável da Proteção Civil. Eu sei o que é que tu queres dizer. Não, de facto foi os incêndios em Valcambra. Como sabes, Valcambra é um barril de pólvora, porque nós somos rodeados de floresta. Somos um vale e, portanto, temos muitos quilómetros quadrados de área verde. De área florestal e é aquilo que é o nosso grande património. Eu fiz um post muito simples, só dizer parem de destruir o nosso património. Porque é verdade, Valcambra é conhecido por quê? Pelas indústrias e pela nossa floresta e por aquilo que são os nossos recursos naturais. Eu quero dar os parabéns a toda a Proteção Civil por uma razão. Sem grandes alaridos, sem grandes show-offs, conseguiram resolver o problema e conseguiram evitar provavelmente uma tragédia. E isto é muito daquilo que é o fruto da experiência. Nós somos pessoas que conhecemos muito bem o território e é muito fácil, em momentos de crise e momentos difíceis, resolver este tipo de problemas. E isto é da responsabilidade máxima do Sr. Presidente da Câmara, que é o líder máximo da Proteção Civil em Valcambra. O que tu queres dizer é que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal diz que foi ao terreno, agradece à Sra. Presidente da Junta, agradece ao Comandante dos Bombeiros Voluntários e esquece de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara. Eu não creio que isto seja bom, por uma razão, porque se foi de propósito é mau, porque é taticismo partidário. Por coincidência, a Sra. Presidente da Junta é do PSD e, por coincidência, o Sr. Comandante dos Bombeiros é muito próximo do candidato à Câmara Municipal pelo PSD. Portanto, não quero crer que tenha sido taticismo, porque são excelentes profissionais. Eu tenho um grande feedback daquilo que é o trabalho do nosso Comandante dos Bombeiros e tenho um feedback muito positivo daquilo que foi o desempenho da Proteção Civil em Valcambra. Ora, a Sra. Presidente chegou lá e esqueceu-se de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, mas eu, em nome da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara porque acho que, de facto, discreto, tu não viste uma foto, tu não viste... não é preciso. É preciso resolver. E num teatro de operações, e tu já viveste muitos teatros de operações difíceis, o papel do político não pode ser estorvar. Tem que ser descomplicar, resolver e, se necessário, agir. Graças a Deus não foi preciso um trabalho nacional de grande envergadura, mas podia ter sido. E esse é o papel do Sr. Presidente da Câmara. Está no terreno. Fazer uma fiscalização daquilo que está a ser o trabalho efetuado e disponibilizar os meios necessários, políticos necessários, que está ao seu dispor enquanto Presidente da Câmara Municipal. É um erro de protocolo de
todo tamanho. Mas, olha, deixa-me aqui dizer-te uma coisa. Estavas a falar dos teatros de operações de onde eu já estive. E havia uma coisa muito caricata que eu, quando ia para os incêndios, e via viaturas de Valdecâmara, parava sempre, portanto, para cumprimentar. A gente conhece os bombeiros todos aqui de perto, portanto. E a primeira coisa que eu lhes dizia é: eu cheguei agora. Vocês vão acabar com isto em 3 tempos. Eles diziam: pá, fazer imagens é enquanto a gente não sai do caminhão, porque quando a gente sair do caminhão, acabou. E a verdade é essa: os bombeiros de Valdecâmara têm feito um trabalho excepcional a nível distrital e não só no combate a incêndios florestais. São de uma eficácia brutal. Quando eu digo que nós somos mesmo bons, Gilberto. Não é só nisso, é em todas as áreas. Todas as áreas em que nós nos entregamos de corpo e alma, e onde nós estamos inseridos, nós somos efetivamente bons. Porquê? Porque temos uma característica: nós não desistimos. Muita gente diz: pá, tu não desistes. Eu, porque eu sou de Valdecâmara. Muita gente diz, pá, amigos meus de Abrantes, de Coimbra, de Guimarães, de Leiria, do Algarve, de Lisboa: pá, tu não desistes. Eu, porque eu sou de Valdecâmara, e as pessoas de Valdecâmara não desistem. E isto é uma característica dos valcambrenses, que é antes quebrar que torcer. Portanto, nós somos muito assim. Isso nos mais diversos setores, naquilo que são as mais diversas áreas, nós somos assim. E isso nota-se nos bombeiros, isso nota-se no desporto. Nós com poucos meios fazemos imenso. Nas empresas. Repara, Valdecâmara era uma terra de agricultores, Gilberto, e transformou-se num potencial industrial incrível, portanto, porque nós vemos mais à frente, e a prova disso é o Martins e Rebelo, e aquilo que foi... Já lá vamos a esse, mais à frente. Dos laticínios. Mas deixa-me dizer-te aqui uma coisa, que nós falamos sobre isto. Arouca, há uns meses, recebeu aqueles meios pesados do ICNF e dos militares, e fizeram um trabalho de abertura de vias, de acondicionamento do espaço florestal para fazer o combate a incêndios. Os equipamentos que lá estiveram parados tantos dias podiam ter sido aproveitados pelo município de Valdecâmara e teriam criado aqui mais condições para facilitar este combate aos incêndios florestais. Até porque tu tens o quartel dos bombeiros numa ponta e grande parte dos incêndios acontecem noutra ponta. E nós já alertamos aqui, pelo menos por 2 vezes, já falamos uma vez sobre a questão dos incêndios, já falamos pela questão das tempestades. É preciso criar condições para que os bombeiros e toda a proteção civil possa circular no município, independentemente de qual é a necessidade. Acho que estás aí com cara de quem tem uma sugestão. Não, isto não é uma sugestão minha, isto é uma sugestão que tem sido falada ao longo dos anos, só que ninguém executa, que era necessário. Eu não sou das pessoas que acham que o novo quartel de bombeiros está construído no sítio ideal. É a minha opinião. Tinha um sítio melhor, que era em Maceira de Câmara, mas isto é uma sugestão minha, de há muitos anos, que é ficar no meio, criar um quartel de bombeiros num limite, quando tens a tua mancha florestal maior do outro lado, não faz grande sentido, mas já que foi feito, e não é possível transportá-lo, porque os quartéis de bombeiros não têm rodas, ter pelo menos um posto avançado em Cepelos, na zona de Cepelos, ali a meio, para poder ter uma resposta mais rápida, mais musculada e mais capaz, não só no período de incêndios, mas também naquilo que é a resposta na emergência. Porquê? Porque muita gente só olha para os bombeiros na altura dos incêndios. Mas não é verdade. Os bombeiros estão ao nosso serviço todo o ano, 24 horas por dia. Não tiram Natal, não tiram Ano Novo, não tiram Páscoas, não há feriados, não há dias santos, não há cerimónias. Os bombeiros estão sempre ao nosso serviço. E quando eu falo nos bombeiros, não falo nem tanto na instituição. Falo nos homens e mulheres que nos servem e que dão tudo e que saem de casa e não são capazes de dizer eu já volto, porque é muito complicado. O risco que os bombeiros correm todos os dias é enormíssimo. E, portanto, dar nota de que o Conselho pode fazer um investimento desse género, porque, de facto, nós temos que, com a população envelhecida, com a distância, e nós há pouco tempo calculamos isso, quanto é que demoras do centro de Balcã a Arões, por exemplo, ou então à Lomba, por exemplo, numa emergência é muito tempo, o risco é enormíssimo, porque os bombeiros, quanto mais longe e mais tempo demoram, mais riscos têm que correr no percurso, a velocidade, e, portanto, creio que tem que ser encontrada essa solução,
Mas isto deve-nos servir de exemplo. Sempre que nós programamos a construção de um equipamento, temos que olhar, pensar, ouvir toda a gente. Não podemos ter receio nem medo de ouvir toda a gente. Porque, é como eu te digo, se este equipamento tivesse sido feito noutro local, provavelmente teríamos uma resposta muito melhor. E também seria uma forma de descentralizar aquilo que são os equipamentos públicos e não ser só no centro. Portanto, acho que os políticos do século XXI, esta nova geração de políticos, já tem uma visão diferente. Há muitos anos atrás os negócios eram feitos de forma diferente e, portanto, nós sabemos, podia dar um programa a falar sobre isso, não vamos falar sobre isto agora, mas isto deve-nos servir de lição e, portanto, era esta a sugestão que eu tinha e apelar às pessoas. Vamos entrar num período crítico, que é o primavera-verão, embora que nós temos uma incidência de fogos florestais mais no outono, por mais engraçado que pareça, mas temos de ter atenção às fogueiras, às beatas fora do vidro do carro, se virmos um foco de fumo, informarmos as autoridades, sermos todos proteção civil, porque todos somos proteção civil. Estarmos atentos não só àquilo que são os nossos gestos que podem prejudicar, mas também a quem nos visita, que às vezes comete descuidos. E fazermos sensibilização, que é, o senhor está a grelhar no meio de um parque de lazer, por exemplo, não se esqueça no final, por favor, apague bem as brasas. Para nós temos que cuidar daquilo que é nosso, nós temos que olhar para o nosso vale como sendo a nossa casa. E se o fizermos, e se formos agentes de prevenção, com certeza que vamos ter um verão muito mais sossegado e vamos poder usufruir dessa terra que é magnífica, que é Valcâmara. Olha, e como é que está a operacionalidade do helicóptero em Valcâmara? Nós não vamos falar sobre helicóptero, só obrigas-me a falar sobre tema que eu não posso falar para já. Não, ainda não podemos falar nisso. Não, mas era uma boa ideia ter ali o helicóptero operacional para ir fazer umas descargazinhas de vez em quando. Não era o helicóptero que estavas a falar, era o Centro de Meios Aéreos. Porque o helicóptero está lá. Por isso é que tu é que estás a falar naquilo que não era para falar. Pronto, eu só falei do helicóptero. Mas vamos falar sobre o Centro de Meios Aéreos, mas não é agora. Não é já. Mas olha, tu tens de portar bem, João. Porque então, esta semana... Hoje estás-me sempre a puxar as orelhas. Eu estou-me a sentir massacrado, Gino. Mas hoje tem que ser. Não posso estar sempre a bater nos outros, também tenho que te bater em ti. Muito bem. É que tu hoje... E eu vou aparecer como o André Ventura, com o olho pisado. Não é o direito, é o esquerdo. Aí depois ele sabe. Só pode ser sabes esquerdo. porquê? E sabes porquê? Porque ele todo que é esquerda. Mete-se ao sarrabulho com eles. Exatamente. Mas tenho que puxar as orelhas. Olha, esta semana sai mais uma notícia sobre a tua expulsão. Andaram-me para aí a dizer que tu andaste a levar tal do partido. Epá, mas se tu te portares bem, também pode ser que um dia consigas um cargo numa CCDR. Isto agora parece que é assim, a malta se portar bem nos partidos políticos. Eu tenho que fazer um agradecimento especial ao PSD de Valcâmara. Como tu sabes, eu quando tenho que elogiar, elogio, quando tenho que falar mal, falo mal. Agradecer ao PSD de Valcâmara o facto de me garantir uma coisa que poucas vezes tive na vida. 2 páginas de jornal para mim. 2 páginas de jornal. Não é para qualquer um. Artigo, e outra com uma notícia que não é um ponto final, é umas reticências. O que ainda me vai dar a possibilidade mais tarde de voltar a falar sobre o tema. Agradecer à Cristina, do Jornal Voz de Câmara, por ter feito, por me ter ouvido e por me ter permitido o direito à resposta. É muito importante. Eu não podia falar muito, porque, como nós dissemos, e muito bem, a missa a procissão ainda nem sequer foi marcada, quanto mais aquele velho provérbio ainda não saiu do adro. Mas eu tenho que agradecer ao PSD, porque de facto, se não fosse o PSD, eu dificilmente teria uma notícia para apresentar, e pá, estava muito bem, a fotografia estava muito bem, a de Rosária também. Agradecer imenso, porque de facto estavam bonitos. Estavam bonitos e, portanto, acho que as pessoas gostaram de ler aquilo que foi dito e toda a gente percebeu que o PSD não faz a mínima ideia do que é que está a dizer, porque tudo, até trânsito em julgado, não tem nenhuma legalidade e, portanto, é uma notícia em reticências, feita em ponto final, mas nós falaremos disso mais à frente. Tenho todo o gosto, aí sim, tenho todo o gosto em falar. Para já não posso começar. Não percam os próximos episódios, porque nós aqui também não. Exatamente. Falar em próximos episódios, não foste o único presenteado... Desculpa, o Jobs for the Boys, eu esqueci-me de falar sobre isso. Não, desculpa. Eu começo a puxar as orelhas e tu começas-me a ignorar. A CCDR
As CCDRs deste país podiam-se chamar centros de emprego. Porque é quase a mesma coisa. Tipo, onde é que a Centro gente de vai... emprego 8K. É, 8K. Onde é que nós vamos meter a quantidade de miúdos que nos ajudaram, o pessoal que me ajudou na campanha, onde é que eu os vou meter? Na CCDR. De onde? Não interessa. Um vai para Évora, outro vai para o norte, outro vai para o centro. Isto é uma vergonha. E é uma vergonha porquê? Porque eu sempre tive, e aquilo que me distinguia dos outros é que eu sempre olhei para o meu partido, para o PSD, como sendo diferente do Partido Socialista. Eu dizia que os Jobs for the Boys só estavam no Partido Socialista. Tu recordas-te que a JST até tinha o passaporte para o desemprego e tinha um passaporte para os taxos e uma série de coisas. E eu achava aquilo piada porque era verdade. O PS é que era especialista a colocar toda a gente em todos os organismos. Ora, este PST é igual, exatamente igual. É nomeações para tudo quanto é lado. Tu conheces alguém, é difícil tu encontrares alguém da nossa geração que não tenha um tacho. É difícil, Gilberto. Tu olhas para um conselho, estou no Distrito, isto é um fartote. Isto é um fartote, ó Gilberto. E portanto, acho que as pessoas devem se militar no PSD, porque o cartão militante, pelo menos, pelos vistos, tem um valor. Por isso é que tentaram expulsar, que era para não darem um tacho. Acho que é mau. Não mostra. Não tem credibilidade. Acho que são cargos demasiado importantes para atribuirmos com leviandade. Ora, eu quero, olha, um exemplo que eu até acho que é diferente e que até faz alguma diferença e que vai contra isso, que é a eleição do Bruno de Coimbra, que vai para as águas de Ouripaiba. E, portanto, alguém com uma experiência na área significativa, aí já não vejo o caso como vejo estes. Mas, de facto, isto é uma coisa inexplicável e a mim mete-me confusão, porque o meu partido está cada vez mais próximo do Partido Socialista. Sabes que eu fiz um exercício, eu fui ver estas nomeações todas e comecei a ver nomes conhecidos. João, eu só via nomes conhecidos. E então fui ao telemóvel e disse, deixa-me ver de quem é que eu tenho o contacto. E estou a ver. Quando dei por ela, a grande questão era de quem é que eu não tinha o contacto. E francamente, quer dizer, isto não pode ser distribuído assim. É verdade. Isto é encher o nosso Estado português de... Eu vou-lhe chamar incompetência neste sentido. Quem vai para este tipo de cargos, não há problema nenhum... Olha, estou-me a ligar, é um número desconhecido, será que é para um taxa? Ai, eu não tenho cartão. Pá. Não tens cartão. Quer dizer, tenho, mas não posso. Podem haver nomeações e devem existir, mas vamos fazê-las com pessoas que sejam capazes, que sejam daquela área. Estavas a falar do Bruno Coimbra. O Bruno Coimbra é ligado à área do ambiente. Portanto, não estará desenquadrado. Agora, também não podemos pegar em engenheiros da construção civil e fazer deles especialistas em saúde, por exemplo. Em saúde, por exemplo. Portanto, isto tem que ser muito bem medido, porque teres pessoas que não saibam o que é que estão a fazer nestes locais depois implica, quando as câmaras, e não só, têm que ir às CCDRs por causa dos fundos, para investir, tendo lá gajos incompetentes, eles não vão poder resolver aquele problema. O que lhes vai acontecer é, eles vão ter um problema em cima do problema, porque alguém está disposto a gastar dinheiro, alguém está disposto a investir, alguém está disposto a melhorar, e depois leva com uma pessoa que não percebe nada daquilo, e o problema é que depois o problema é sempre maior, porque o Presidente também faz nomeações para os assessores e não sei o quê. E isto começa a ser uma cadeia de incompetência. É verdade, Gilberto. E isso é o grande problema do Estado Central. Repara, hoje não foi hoje, foi ontem. Um grande amigo meu de Valdecâmara dizia-me assim, opá, o meu grande medo da regionalização é esse. Ele dizia-me, opá, eu até concordo com o modelo de regionalização, mas o problema é que se nós multiplicarmos, Gilberto, a regionalização ou as regiões com este tipo de nomeações, Portugal ficava num estado insuportável. Portanto, o modelo de gestão regional é bom, mas nós temos que garantir
E o Estado tem que garantir que isto não é um centro de emprego permanente. Cada vez que muda um governo, coloca-se lá toda a gente do partido e aquele congresso do PSD que se vai realizar em breve, meu Deus do Senhor do céu, é tudo malta do governo. É. Aliás, não vale a pena, eu acho que nem valia a pena fazer um congresso. É uma espécie de Conselho de Ministros a céu aberto. Ou então iam aí para uma daquelas aldeias pequeninas. Olha, para o trabalhador também serve. Não sei se cabem lá todos, mas... E fazem tipo um arraial. Era o arraial do PSD, exatamente. Pronto. E está o assunto resolvido. É verdade. Até porque arraial de porrada não vai ser, porque eles não batem uns nos outros, porque estão todos no governo. Portanto. Mas também temos excelentes notícias para Val de Câmara. E João, tu aqui também tens culpa e eu vou-te voltar a puxar as orelhas. Eu tenho culpa de tudo hoje, Gilberto. Eu me senti extremamente pressionado. Eu nem sei como é. Até vou beber um gole de água, desculpa. Martins e Rebelo já está com desenvolvimento, já está na fase de projeto. Está a arrancar a fase de projeto e está a correr às mil maravilhas. Mesmo aqueles que estão mais céticos com o projeto, acho que esta semana deu para perceber que efetivamente vai acontecer, vão se empenhar neste projeto e a vereadora então já explicou tintim por tintim como é que isto vai acontecer, mas eu aqui vou ser crítico, João, portanto agora vou-te passar a bola. Sim. Vou-te deixar introduzir este tema e eu a seguir. É óbvio, Gilberto, que o Martins e Rebelo, eu fui membro da Assembleia Municipal do mandato anterior com mais intervenções por segundo, como deves imaginar. Eu falei imenso sobre o Martins e Rebelo e a importância que o Martins e Rebelo pode ter no nosso território. E eu não vou estar aqui sempre a repetir-me a mesma coisa. E também considero que existem céticos. Há os céticos, há aqueles que comentam porque desconhecem o projeto e não fazem a mínima ideia do que é que vai acontecer, são os do contra, vão ser sempre contra tudo. E depois há aqueles que são os embaixadores da desgraça, que por norma são mandados pelos agentes políticos que não têm coragem para dizer as coisas e vão para as redes sociais debitar lixo. O que é lixo? É uma vergonha. Um investimento destes. E em vez de fazerem um Martins e Rebelo, se comprassem era 2 cubas de vinho tinto. Isto não faz sentido. Portanto, nós estamos aqui a falar deste... E depois há aquelas pessoas lúcidas, com visão para o território, e que dizem, não é por não termos iogurtes em casa que não temos que ter luz, gás, nós temos que ter tudo, portanto. E o Martins e Rebelo é um projeto que nos pode trazer imensas oportunidades. E algumas delas foram faladas pela senhora vereadora, mas que eu já tinha falado isso há 3 anos, há 1 ano e tal atrás, na Assembleia Municipal. Mas tu concordas com este faseamento? Primeiro o museu, depois o espaço, no fundo, de formação e depois o terceiro de empreendedorismo? Tem que ser, Gilberto, por uma razão. Tu não consegues Roma não se construiu num dia. Portanto, é importante nós olharmos para isto pela sua base. Qual foi a base do projeto? E o José Pinheiro prometeu isto em 2013, o Museu Nacional dos Laticínios. Foi uma promessa do José Pinheiro em 2013. Já está atrasado quantos anos? Mais de 13 anos. Portanto, nós estamos a falar aqui de um atraso significativo. Ora, o museu é claramente o garante daquilo que é o nosso core, daquilo que é a intenção. O financiamento. Nós, para nos financiarmos em programas de fundos comunitários, temos que ter uma gênese, temos que ter um ADN. E o ADN é os laticínios, porque é claramente através dos laticínios que toda a nossa indústria cresceu ao longo dos anos. E o museu é um setor. O que eu acho que aqui é muito importante é a formação. E eu lanço aqui um repto à senhora vereadora, porque vai com certeza depois ouvir grandes especialistas, porque depois a Câmara tem sempre grandes especialistas. Aqueles que vão buscar fora, porque os Val de Câmara não percebem nada disto. Buscar aqueles grandes especialistas fora. Grandes pessoas catedráticos nas áreas, para depois dizerem o óbvio, que é, nós temos aqui a oportunidade de termos não só o ensino profissional para aquilo que são as necessidades laborais das nossas empresas, mas também o ensino superior. E quando eu falo no ensino superior, nós temos que ter a capacidade de ir à Universidade de Aveiro ou à Universidade do Porto, escolhe, para mim é igual, buscar um polo universitário, não é que nos dê recursos humanos para a nossa indústria, mas que nos possa gerar uma coisa que se chama movimento, economia local, fixação de jovens. Portanto, nós temos a oportunidade no Martins e Rebelo, para além das 3 variáveis, a economia,
a parte do museu, que é aquilo que é a nossa identidade, a incubadora de empresas, nós podemos ter também aqui o ensino superior e aquilo tem espaço mais que suficiente. E também era uma forma das nossas universidades, daquilo que são os nossos polos universitários, de descentralizar. Porque a Universidade de Aveiro não tem que só estar em Aveiro. A Aveiro é uma coisa muito grande. A Universidade do Porto não tem que só que estar no Porto. Portanto, isso faz com que haja movimento dos jovens pelo distrito e pessoas que vêm de fora estudar para a Universidade de Aveiro ou para a Universidade do Porto, que possam vir, nem que seja de forma temporária, mas que possam vir para Valdecâmara. Isto gera aquilo que tu sabes, que é crescimento. E, portanto, eu acho que a Câmara Municipal tem aqui uma oportunidade única. O que é que tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que cumprir com aquilo que são os prazos. Portanto, nós estamos aqui a falar de um espaço temporal curto para tudo o que se quer fazer. O investimento não é muito caro. Comparado com o que se paga, por exemplo, de renda no Tribunal de Santa Maria da Feira. Portanto, é uma coisa que não é muito cara. É um ano. É um ano de renda. É um ano de renda do Tribunal ainda de sobram Santa Maria da Feira. Ainda sobram os trocos. E ainda sobram os trocos. Portanto, as pessoas pintam isto como sendo um investimento megalómano, mas não é, porque o retorno depois acaba por justificar. Mas tem que ser cumprido, Gilberto. E tu aí tens uma série de notas, com certeza, de timings e momentos em que as coisas têm que acontecer, senão nós perdemos o negócio. E a Câmara está consciente disso. Tanto está que já avançou com isto. Portanto, isto não está parado. Agora, parece-me que tem que haver desde o início, não é um projeto, é uma intenção e é uma organização. Que é, nós este ano temos que atingir esta meta, no próximo ano temos que atingir aquela meta, no ano a seguir temos que atingir aquela meta. Eu sei que está trabalhado para parir, e desculpem o termo, os balcameses vão perceber porquê, parir no fim da viragem de ciclo do CDS, nos mandatos que o André possa fazer ao longo da sua limitação de mandatos, mas se isso acontecer, que seja, mas pelo menos que aconteça, que seja feito. Eu acho aqui duas coisas. Primeiro estavas a falar do ensino superior, sem dúvida que é importante. E fala-se disso, Gilberto, há imensos anos. Desculpa de só fazer este reparo. Todos os presidentes de Câmara e candidatos a câmaras municipais prometem isso. É uma coisa inexplicável. É um fetiche. Então a gente diz, pá, o ensino superior, e depois já há uns que arranjam uns cursos técnicos ou superiores e dizem que já temos o ensino superior. Pá, e desculpa lá, tipo, é o ensino superior ou não é o ensino superior? Isto não há cá meios de ensino superiores, nem metade de ensino superiores. Não, independentemente se é politécnico ou não... E outra coisa, nós não temos condições na nossa escola tecnológica, aquilo é miserável, muito sinceramente, não é atrativo, não é atraente, não é sexy e não faz com que os jovens se sintam provocados a ingressarem nos cursos de formação profissional e, mais do que isso, de poderem ingressar num mundo diferente daquilo que é o ensino superior. Ora, com estas novas instalações, com este novo modelo que estamos a construir, pode ser um passo importante. E aí, por isso é que eu comparo muito com a CJE, com aquilo que é na parte da incubadora de empresas, dar a possibilidade aos jovens de se fixarem cá as suas empresas de base tecnológica sem pagarem grandes rendas, porque nós temos de ser apelativos, e isto faz tudo parte de um projeto que tem que nascer e tem que surgir. E o Sr. Presidente da Câmara não pode ter medo de ouvir os melhores. Tem que deixar de ouvir o seu chefe de gabinete, o seu adjunto, desculpa, chefe de gabinete ou adjunto, o seu adjunto e começar a ouvir as pessoas. Porque é muito importante que a sociedade civil, a sociedade empresarial, aquilo que são as forças vivas do Conselho, possam todas dar sugestões para que este projeto seja um sucesso, porque este projeto não é dele, este projeto é de todos, este projeto é de todos nós, portanto, e se ele nasceu, agora tem que dar certo. Mas olha, a nível de ensino superior, se escolherem algumas universidades do Porto, podem conseguir trazer da Rasta a Nortávia. E a Nortávia é capaz de saber resolver o problema do centro de meios aéreos. Sério? Bem agora. Não fazem aqui uma ligação. Não provoques, que eu começo a ter espasmos musculares e sabes que eu não posso falar sobre isso. Mas um dos pontos que me chamou a atenção neste projeto de Martins e Rebelo é o projeto sensorial. É uma coisa que se tem vindo a falar muito hoje em dia, projetos sensoriais mais na área da saúde. E eu desafio mesmo o Executivo da Câmara a pegar neste projeto sensorial, ir a uma universidade, e eu julgo que as melhores estão em Lisboa nesta área. Eu não sei como é que está a Coimbra nas questões sensoriais. E
conseguem fazer aqui um projeto brutal, seja da parte sensorial, do ponto de vista turístico, Certo. para quem visita o museu, mas também ter ali uma parte sensorial para questões de saúde. Por norma, nestes casos, estamos mais a falar de questões ligadas à epilepsia e ao autismo, mas existem uma série de outras patologias que se resolvem com projetos deste género. E também são projetos que podem ser preventivos para a terceira idade, para os idosos, o despertar de luzes, de toques, de sons, tudo isso pode ajudar a desenvolver não só o museu, mas também uma questão de saúde que possa ser pioneira em Valdecâmara e uma mais-valia e um ponto de referência no distrito de Aveiro. E vamos seguir. Tenho que olhar aqui. Este também é danado. Tínhamos um guião. O que é que ele faz? Toma lá o meu guião. Já me trocou aqui os pontos todos. Eu já nem sei de onde é que vou. Não, eu não troquei os pontos todos. Sabes que eu tenho uma série de pontos que vão surgindo e eu tenho que os acrescentar. Valdecâmara não é uma terra parada. E o país também não. E, portanto, estamos sempre estamos sempre a crescer todos os dias. É uma coisa inexplicável. Estamos a crescer. Mas nós temos só aqui um ponto. Cada Assembleia Municipal vamos deixar para o fim. Sim. Porque não é muito habitual, mas nós vamos... Mas ele não está aqui, ele estava no fim. Estava no fim, sim, estava aqui. No teu está no fim, no meu estava Certo. mais em cima para seguir. Mas acho que é importante nós agora falarmos de questões nacionais. E vamos fazer assim um resumo daquilo que foi o Congresso do PS, porque isso é rápido. E a seguir vamos falar sobre habitação, por exemplo, e o que é que está a acontecer nos países vizinhos e o que é que está em Portugal, porque é importante percebermos como estamos a ser mal geridos. Portanto, João, faz-nos um resumo daquilo que foi o Congresso do PS. Bom, o Congresso do PS foi uma espécie de... Pensei que ias falar, ficar calado. Se queres ver que ele não vai dizer nada, não há muito. Não, porque o Congresso... Sim, eu podia estar calado, mas o Congresso do PS foi uma espécie de... Bem, eu não consigo encontrar aqui um termo que caracterize porquê. A votação foi toda encarneirada. Aquilo não foi um congresso, aquilo foi uma espécie de pausa. Porquê? Porque, reparem, é óbvio, nós já tínhamos adiantado isso. O atual secretário-geral do Partido Socialista não é de todo o candidato que o PS quer para ser candidato a primeiro-ministro. Portanto, nós estamos aqui a falar de um candidato de transição. O José Luís Carneiro não é o candidato que puxe pelas bases e por aquilo que são as massas do Partido Socialista. Há um que se está a preparar, eu acho, que é o Duarte Cordeiro. Eu acho, ninguém me disse nada, mas eu acho que o Duarte Cordeiro claramente que se está a preparar para esse lugar. Aliás, a ausência dele no Congresso não é por acaso. E, portanto, para não ser acusado, porque se fosse lá teria que dizer algumas coisas que se calhar não iria cair bem ao Secretário-Geral e, portanto, afastou-se. Mas, se tu vires, foi um Congresso morno, sem grande debate, um Partido Socialista completamente desorientado, completamente perdido, sem grande chama, sem grande... Há um senhor, que eu nem me lembro do homem, que apresentou uma lista, mas depois a lista não foi aceita. E, portanto, porquê? Não há massa crítica no Partido Socialista, porque este não é o momento. Eles sabem perfeitamente que ainda não chegou à altura, e se nós puxarmos a cassete para trás, vamos nos lembrar de António José Seguro, quando era secretário-geral do PS, e depois aparece o António Costa à pressa, porque tem que ser agora, e até quase que expulsa António José Seguro da liderança do Partido Socialista, porque o PS sentia que podia ganhar as eleições a Pedro Passos Coelho, e então atropela completamente aquele candidato de transição, que era António José Seguro, para colocar o candidato que eles queriam, que era António Costa. Portanto, aqui eu sinto exatamente o mesmo, cheira-me a essa altura. Dar-te nota também que o Partido Socialista anda completamente desorientado, e tu notas isso em muitos casos, nas nomeações para o Tribunal Constitucional, naquilo que é a posição do Partido Socialista em relação a matérias de fundo para o país. Tinhas um PS, uma voz, à quarta-feira diz uma coisa, à quinta-feira diz outra, à sexta-feira diz outra. Portanto, é um PS completamente desorganizado, mas isto é fruto daquilo que foi a pancada que levou nas eleições, e, portanto, este Congresso não tem grande assunto. Olha, é um Partido Socialista, a imagem do Partido Socialista em Valdecâmara, sem rei nem roque.
Aqui parece mais um jardim zoológico seguro. Entre carneiro e cordeiro. Olha, tiveste bem agora tiveste bem, é verdade. Não, Mas memoriza este nome. Eduardo Cordeiro, para mim, é claramente o homem que o Partido Socialista quer apostar para... Sem dúvida. Posso sem estar dúvida. enganado, eu também erro. Se errar, venho aqui dizer ao fim da navalha, eu errei, mas acho que é Eduardo Cordeiro a aposta para o futuro do Partido Socialista. Sim, e parece-me também que o Carneiro está completamente à vontade com essa situação. Tanto que ele foi... O carneiro não sabe carneiro. São coisas completamente diferentes. Mas parece-me que ele assumiu mesmo esse papel de secretário-geral do PS enquanto transição, enquanto isto chega outra vez à altura das eleições. Agora, não me pareceu bem na lista para os conselheiros de Estado retirarem o nome não colocarem o nome de José Luís Carneiro. Acho que isso aí não deveria ter acontecido. Enquanto secretário-geral, deveria de estar presente na... Mas por isso é que eu te falo em Eduardo Cordeiro. E se fores a Carlos César, percebes aquilo que eu estou a dizer. Carlos César representa uma ala do Partido Socialista completamente diferente, impõe-se como presidente do Partido Socialista. Isto é uma imposição. Isto é claramente dizer, não, atenção que nós estamos aqui. Podes andar aí, mas nós estamos aqui e nós é que mandamos. E de facto foi isso que aconteceu. Isto é a prova viva de que José Luís Carneiro é claramente um gestor temporário do Partido Socialista. Sabes que nestes anos todos em que eu conheço a política, foi a primeira vez que eu ouvi falar do presidente do Partido Socialista. Porque a figura máxima deles é o secretário-geral. Sim. Não é? E desta vez, logo após o Congresso, não é? Era exatamente isso que estavas a dizer. Foi a presidência do partido vir dizer, meus senhores, atenção, nós estamos aqui. Mas tu repara, também ouviste menos vezes porque Carlos César é presidente do PS há uns anos, já há muitos anos. Isto acaba por ser natural. Tu vias muitas vezes o Carlos César a falar e muitas das vezes nem sabias se era o líder de bancada do Partido Socialista, se era o presidente do PS. E, portanto, estes cargos acabam por ter mais relevância na altura em que o partido é poder. No caso do PSD isso não se aplica porque não existe a forma de gestão é diferente. Tens o presidente do partido e depois tens o secretário-geral, que acaba por ser o número 2 do PSD, mas neste caso, como estão os dois a dançar o tango, um está na Assembleia da República, outro está no Governo, tu nem notas. Mas imagina que o Hugo Soares não era o secretário-geral do PSD, perdão, tu ias ouvir falar muito mais do secretário-geral do PSD e não tanto o líder parlamentar do PSD. Sim, mas mesmo na altura do Passos Coelho, ouvíamos muitas vezes o Matos Rosa também a fazer intervenções. Havia uma boa gestão. Porque é o secretário-geral do PSD que não é líder de bancada. Exatamente. Olha, por falar em Conselho de Estado, temos duas excelentes notícias. Eu vou passar à frente as outras indicações, porque eu acho que pronto, é normal aquela senhora, pronto, uma senhora fica sempre bem, já está há muitos anos, mas dar a palavra a duas pessoas que eu acho que são fundamentais. Uma em especial, o Pedro Duarte. Pedro Duarte para mim é um autarca de referência. Adoro a forma como o Pedro Duarte faz política. O facto de ser indicação, ele e o Carlos Moedas, o Carlos Moedas, por ser presidente da maior Câmara do país, mas meter dois presidentes de Câmara no Conselho de Estado é um sinal que o PSD está a dar positivo de que quer mais voz para aquilo que são as duas grandes áreas metropolitanas do país, mas mais do que isso, que quer ter os autarcas com voz no Conselho de Estado. E, portanto, dar os parabéns ao PSD por estas duas indicações, mais a do Pedro Duarte. Como sabes, eu tenho uma admiração muito grande pelo Pedro Duarte, como eu gostava que ele pudesse ser presidente do PSD, porque, de facto, o Pedro tem características únicas e tenho a certeza que será uma voz ativa na defesa do Norte e naquilo que é aquilo que nós andamos a bater há imenso tempo, que é a descentralização de poderes e naquilo que pode ser uma visão mais regional do país e menos centralizada. Portanto, sim, é um político imaculado, no sentido em que tem uma vasta experiência política e profissional e nunca saiu lesado. Nunca dependeu da política para viver. Isso faz toda a diferença. Tipo, nós olhamos para outros que andaram, também tiveram muito tempo fora da política, mas foi a receber dinheiro à custa da política. Portanto, é a mesma coisa. Bem, temas igualmente nacionais, aqui este um bocadinho internacional, mas mais importante, este de interesse
para todos, não só daqueles que nos ouvem falar de política na generalidade. Espanha baixou o IVA dos combustíveis. E acho que não é muito difícil, diria eu, Sr. Primeiro-Ministro, olhar para a Espanha e ver aqui como é que a Espanha se está a proteger desta situação. João, tu que és um número de contas e que aquilo que normalmente a gente sabe é que o valor do combustível em Espanha é mais baixo do que em Portugal. É sempre mais baixo. É isso que é estranho. É tudo mais baixo. É incrível. Tipo, o que me mete confusão, Gilberto, é que a percepção real do país, e o Sr. Primeiro-Ministro vai-me perdoar, não bate, desculpa lá o termo, a cara com a careta. Eu disse o cu, mas não era a cara. A cara com a careta. Porquê? Porque, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que nós somos um país brilhante, que chega à Europa e recebe taças de Liga dos Campeões, que temos uma economia pujante, que temos um superávit incrível, que temos as nossas contas como nunca tivemos, mas a vida dos balcãs, desculpa, foge-me sempre para Balcão, mas a vida dos portugueses está pior, Gilberto. Paga-se mais e recebe-se o mesmo. É insuportável, Gilberto. Hoje, um cabaz alimentar não fica por menos de 250 euros. Hoje, tu para abasteces um carro, não gastas menos de 125 euros. Queres que eu te faça as contas para saber quanto é que tu pagavas antes disto? Achas que é possível para uma família, os dois que ganhem o ordenado mínimo, sobreviver? E qual é a resposta do Estado? É tenham calma. Tenham calma. Nós somos um país maravilhoso. Gilberto, nós temos que olhar para Portugal, perceber exatamente aquilo que são os rendimentos portugueses e atuarmos. Hoje houve um comentário político que eu gostei bastante e que ouvi na Rádio Observador e que tinha a ver muito com isso, tinha a ver com a forma com que nós calculamos, Gilberto, aquilo que são os gastos de um agregado familiar com aquilo que são os recursos, aquilo que são o dinheiro que lhes chega à casa. Portanto, nesta fase difícil, tu não vais ver, neste momento, o impacto que isto tem nas famílias. Não é agora. Porque agora as pessoas têm que comer na mesma e têm que andar de carro. Tu vais ver mais tarde. Mais tarde é que tu vais sentir o que gastaste que não devias ter gasto. Porque se estás a pegar em algumas economias que tinhas para poder suprir as necessidades. E aí sim é que tu vais sentir o impacto que estes preços descontrolados, porque há um maluco que se lembra à quarta-feira de dizer que vai entrar em guerra e à quinta que não vai, que tem na vida das pessoas e que tem na vida dos portugueses. E, portanto, eu apelo ao Governo que olhe para o país desta forma. O dinheiro público deve servir. O dinheiro público é usado para servir. Eu passo a explicar. As pessoas descontam para aqui, para depois voltar outra vez para aqui. Não sei se as pessoas têm noção disso. Não é para descontarem para aqui e ficar aqui parado. Não. Este dinheiro é para usar outra vez com ele. Portanto, parece-me que neste momento o Estado português tem que olhar muito mais para as pessoas. E podíamos entrar aqui na demagogia, que é porque Espanha diminuiu mais 10% ou 20%, ou porque há medidas extraordinárias na Ucrânia, ou na Alemanha, ou na França. Eu não quero saber disto para nada, Gilberto. Eu tenho que ser pragmático. E para quem está a governar perceber, Portugal não é só Lisboa. Portugal é um todo. E as famílias não são todas iguais. Eu sei que governar uma casa com um orçamento de 10 mil euros é fácil. Eu sei, mas eu gostava que essas pessoas, neste momento, gerissem o seu dia-a-dia com 2 ordenados mínimos. Gostava. Não, e gerir com 10 mil euros e uma conta poupança ainda melhor é. E como alguns com os PPR, não é PPRs, é PRPs, não é PRPs, é planos de resiliência. PRR. Não, são PRDs, PRDs, isto é só PP. Sabes, qualquer coisa. Eu estes dias estava em casa e estava a fazer contas com a minha família. Calculamos o combustível que gastamos, os bens alimentares que gastamos, o gás. Eu comecei a fazer contas. Se a minha família, se nós formos a Espanha, ali a Vigo, e fizermos o abastecimento de combustível, gás e alimentação, poupamos um dinheiro muito considerável. É óbvio que também tens gastos que não justificam, não é? Sim. Porque tu não moras perto da fronteira e os gastos a deslocar-te para lá e... Não.
O engraçado é que é isso. É que eu fazia... Eu indo fazer compras para um mês de combustível, gás e alimentação, passeando, almoçando em Espanha, num restaurante, consigo poupar entre 200 a 300 euros. Já com a despesa da deslocação. Portanto, é 1 hora e tal, daqui até lá. Sim, gasóleo, portagens. Epá, acho que numa situação de crise, primeiro, é assim, se há países que conseguem pôr o teto máximo de 2 euros no combustível, que ninguém me venha com tretas. Toda a gente o consegue fazer. Portanto, pôr um teto máximo, se é uma situação temporária, então, já que temos um superávit, isto agora é moda nos políticos. Pá, eu andei 4 anos a ouvir o superávit em Balcâmbra e sempre a dizer que é que nos interessa ter um superávit se não temos água e saneamento em casa de todos. Portanto, congelar impostos no combustível, baixar o IVA. Passos Coelho aumentou o IVA pela situação que foi. Exatamente. Era preciso. Era uma questão de insolvência. E depois a questão era voltar a descer o IVA. Não era mantê-lo. Portanto, o Estado pode fazer isso e ajuda a colmatar 2 vezes a diferença do combustível. Porque ele, controlando o preço do combustível, os transportes da alimentação não ficam mais caros. E, portanto, consegue-se baixar o preço das 2 coisas. As pessoas têm mais poder de compra e até podem conseguir gastar mais do que aquilo que gastavam. Claro. Portanto, basta olhar para fora e pensarmos aqui um bocadinho, porque hoje em dia nem sequer é para pagar as casas, João. Sim, o preço das casas está a ser... aquelas notícias incríveis que o Sr. Primeiro-Ministro não fala, que é Portugal é o segundo país da União Europeia onde as casas mais encareceram em 10 anos. Olha, Gilberto, e é normal, não é? Somos o país com mais recursos do mundo, somos um país onde as pessoas mais ganham todos os meses, somos um país... Nós somos a Alemanha latina. Porque, de facto, é a Alemanha Latina. Isto é uma espécie de Alemanha Latina. E depois queremos combater a questão da habitação. Eu há dias fiquei chocado. E estava a falar, fui ao barbeiro, porque eu de vez em quando vou ao barbeiro para parar a barba e cortar o cabelo. E estava a falar com o barbeiro sobre casas, aluguéis e... Mas espera aí, deixa-me só interromper. Vocês sabem que o João Bem é um barbeiro espetacular. É um barbeiro que tem como slogan: entra feio e sai com o cabelo cortado. É verdade. E já agora temos que aproveitar para esclarecer aquela situação do... Eu disse mal no último podcast, e tive problemas gravíssimos em casa, que foi... Eu não estou aqui para agradar o cliente, eu estou aqui para agradar as mulheres do cliente. Não é as mulheres, era a mulher. Eu disse no plural e, portanto, quero fazer esse esclarecimento, porque eu só quero agradar a mim. Atenção, isto não pode haver problemas aqui, portanto, só quero agradar a minha mulher. Pois, por isso é que tu andavas com o olho direito pisado. Agora já percebi a referência de o olho direito. Tiveste bem, é com o olho direito. E, portanto, eu estava a falar com ele e realmente em Valdecamba tu não alugas nada por menos de 500, 600 euros. T0, T1, T's menos uns, sei lá. Isto é insuportável, Gilberto. É insuportável, portanto, nós só conseguiremos resolver o problema da habitação quando formos capazes, e eu volto a frisar isso, capazes de diminuirmos aquilo que é o preço das casas. E para diminuirmos o preço das casas, o Estado tem que garantir que a construção é feita a preços controlados. E volto a referenciar isto. Nós temos que garantir que há habitação para todas as carteiras. É importante isto. Porque a habitação é um direito constitucional e, portanto, enquanto não pusermos isto na cabeça e não distinguirmos, e nós já falamos isto num episódio, daquilo que é a habitação social, daquilo que é a habitação a custos controlados, enquanto nós não fizermos isto, nós não vamos resolver o problema da habitação e estamos a sufocar as famílias. Gasóleo mais caro, bens alimentares mais caros, habitação mais cara, somos uma bomba relógio. E o Estado continua a receber a mesma porque recebe impostos. E uma bomba relógio, depois isto as pessoas deixam de ter, deixam de pagar aquilo que têm. E é mau para todos. Eu não sei se o Estado às vezes quer, mas é o que me dá a sensação, é que os portugueses vivam como alguns imigrantes que recebemos cá,
que pronto, vivem 500 pessoas dentro da mesma casa. E prova disso é o dinheiro que o Estado já gastou no Tribunal de Santa Maria da Feira, que já tinha feito 10 tribunais com metade do dinheiro. É ou não é, João? Gilberto, quase 13 milhões de euros em rendas. Quase 13 milhões de euros em rendas ao longo dos anos. Já deu quase para fazer 5 ou 6. Repara, é inconcebível que o Estado português demore tantos anos a perceber que... E cuidado, nós estamos a falar, Gilberto, de um tribunal que não tem condições. A verdade é que quando há um processo maior, um processo com maior dimensão, já se fez no Salão dos Bombeiros, faz em Espinho, portanto, nós estamos a falar de um Tribunal Central com grande responsabilidade nesta área, e que não pode, este problema não se podia ter arrastado tantos anos. E repara, há o aluguer deste edifício porque supostamente o outro edifício, o antigo Tribunal de Santa Maria da Feira, estava com risco de ruir. Ele continua lá há 17 anos. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma gestão que não se compreende, que custa ao dinheiro dos contribuintes, e que já podia estar resolvida há imenso tempo. E aqui quero dar os parabéns à Sra. Ministra por ter tocado na ferida, por ter tocado no problema, porque realmente isto tem que ser resolvido. E ainda bem, porque é bom para esta área territorial. Mas volto a dizer que Valdecâmara tem um tribunal novo, com boas condições, e que pode receber outras valências que não tem. E a distribuição daquilo que são os juízos podem ser feitas de forma muito mais a aliviar aquilo que são os grandes tribunais, de forma a garantir não só uma descentralização da justiça pelo território, mas também para rentabilizar aquilo que são os edifícios bons e com boas condições, como é o caso de Valdecâmara. Porque tu repara, como é que o Oliveira das Meias consegue ter um tribunal naquelas condições? É inexplicável, Gilberto. E é importante olhar para o Tribunal de Oliveira das Meias e também pensar o que fazer lá, o que fazer nesse tribunal. Porque, de facto, é um tribunal sem condições absolutamente nenhumas. E não basta pintar a cara por fora, Gilberto. É preciso dar condições... Porque as pessoas têm ideia, Gilberto, que os tribunais foram feitos para os criminosos. Mas não, também foram feitos para as vítimas. As vítimas também frequentam os tribunais. E as salas de espera, aquilo que são as condições do tribunal, muitas das vezes, são deploráveis para uma vítima, para alguém que está a passar por um mau bocado e que encontra no edifício judicial, que já é uma coisa pesada, que já é uma coisa fria, que já é uma coisa tensa, um edifício em condições miseráveis. E, portanto, a reforma da justiça, na sua orgânica, é fundamental, mas a requalificação daquilo que são os seus edifícios também é muito, mas muito importante. Nós em Valdecâmara, graças a Deus, temos um bom tribunal em comparação com outros. Nós temos um tribunal com boas condições. Faltam ali alguns pormenores de manutenção e o Sr. Presidente da Câmara pode ter uma intervenção nisso, porque de facto há ali pequenas obras de manutenção que podem ser feitas para não deixar o edifício degradar-se, mas olho para o Oliveira das Meias e percebo claramente que o Oliveira das Meias e tem um juiz importante que é o Tribunal da Família, que de facto é um tribunal importante, que mexe com vítimas, que é muito complicado, e o de Santa Maria da Feira, claramente, Gilberto, que é um negócio completamente ruinoso, aquele que assistimos, que custou aos contribuintes cerca de 13 milhões de euros ao longo destes anos, e que Santa Maria da Feira já podia ter um tribunal novo, mais do que feito e mais do que rentabilizado e mais do que pago. Poderia-se ter gasto 50% do dinheiro em arrendamento e em construção e tinham sobrado aqui 8 milhões de euros por uma série de coisas, porque olha, por exemplo... Para água e saneamento em Valdecâmara, por exemplo? Por exemplo, mas tu estavas-me a falar das vítimas, eu ainda me recordo de haver umas salas que ainda lá estão no edifício de onde está a trabalhar o Tribunal de Santa Maria da Feira, incluindo de onde estava a PAV, que são lojas, não é? Aquilo, ou são lojas ou são apartamentos. Exatamente. Convertidos para aquele espaço, mas nesse caso das vítimas eram espaços que eram lojas, com vidro a toda a volta. Ou seja, para quem está
para quem está a sofrer, para quem está no papel de vítima, estar ali naquele espaço não é acolhedor, não é simpático e não dá a mínima sensação de segurança. Que é aquilo E de privacidade, Gilberto, que é muito importante. E que é aquilo que as pessoas esperam de um tribunal. João, dois... E por isso dar os parabéns e desculpas, Gilberto, porque nós não podemos só criticar o papel importante do Amadeu Albergaria, Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, e da Sra. Ministra, que olharam para este problema e querem resolvê-lo. E espero que ele seja resolvido o quanto antes. Nós não podemos passar a vida toda a pagar rendas de edifícios que não são nossos. Para isto basta alguns municípios. João, antes de irmos ao último tema de Valdecâmara, vamos aqui a um mega tema. Depois do congresso do Chega, vamos ter o congresso do CDS a 16 e 17 de maio, o congresso do PSD 20-21 de junho, no Distrito de Aveiro, em Sangalhos, e neste intervalo, está-me a escapar agora a data e eu não tomei nota, vamos ter o congresso do Chega, que vai ser muito mais simpático, porque vai ser no Algarve e eles vão estar lá a apanhar sol, tranquilinhos da vida. Assim, pelo que eu sei, este do Chega ainda não está 100% marcado e, portanto, ainda não é certo que seja no Algarve. Eu percebo a intenção do Chega a marcar o congresso no Algarve. Tem um altar com o Presidente de Câmara eleito, o Rui Cristina, em Albufeira, e, portanto, parece-me que a intenção é esta, mas parece-me ainda que não está 100% ainda seguro nem a data, nem o local. Mas dizer que para o Congresso do Chega vamos esperar, porque ainda temos muito para falar sobre isso. Agora, em relação ao Congresso do PSD e do CDS, eles podiam quase fazer um Congresso conjunto. Congresso da AD. O Congresso da AD, porque o CDS não existe, não tem expressão. Portanto, será um Congresso sem pimenta, sem nenhum tipo de interesse social. O CDS funciona para o PSD nem como muleta, porque não garante a maioria governativa, portanto é um partido, é um apêndice. Tu podes retirá-lo e continuas a viver. Mas no caso do Congresso do PSD, eu acho que será monótono, porque é como eu te disse há pouco, se toda a gente trabalha para o governo, não estás a ver muita gente a contestar aquilo que é a liderança do PSD, a não ser que tivesses Pedro Passos Coelho nesse congresso, que eu acho que não vai acontecer. Se tivesses, talvez, irias dar alguma pimenta ou temperar com sal aquilo que era o congresso do PSD. Será um congresso virado na crítica contra o Partido Socialista, será um congresso virado para aquilo que foram as grandes conquistas do PSD ao longo deste tempo. Eles vão pegar numa caneca e vão transformar numa cisterna e, portanto, será um congresso morno, Gilberto. Aquilo será um passeio de figuras que, muito sinceramente, não terá grande interesse. Este congresso foi marcado com o único objetivo de cumprir a agenda e as diretas foram marcadas com o único objetivo de garantir que ninguém era candidato contra Pedro Passos Coelho, contra Luís Montenegro. Até acabei de falar de Pedro Passos Coelho, porque de facto existe essa sombra e esse medo que Pedro Passos Coelho avançasse para a liderança do PSD. Portanto, serão, por um lado, teremos no CDS, no PSD, uma quarta-feira de cinzas, e teremos no CDS... Uma sexta-feira santa. Não, a missa do sétimo dia. Eu estou muito expectante no congresso do PSD para ver o que é que aquelas linhas fora linha Montenegro, que ganharam algumas conselhias e algumas coisas, eu quero ver. Estou expectante para saber realmente qual é que vai ser a posição deles. Se eles vão tomar uma atitude como, por exemplo, o Montenegro tomou com o Rui Rio, de serem hostis, de ir lá provocar, de ir criar discussão interna, ou se simplesmente vão estar num registro mais moderado e mais calados. Sabes que eu acho que o PSD há anos, e se Montenegro não tivesse sido pressionado, seria exatamente igual. Que é, anda tudo uma cambada de morninhos. Que é, ninguém está contente, mas ter a coragem de ir pôr os problemas, de os expor, de os discutir, de dar a cara por eles, não existe. Não, porque
O Luís fez uma coisa interessante, que é uma tática, foi buscar os amigos e os inimigos. Juntou tudo, pô-los todos a trabalhar no governo e, portanto, queimou aquilo que era a possibilidade de haver oposição interna. Está toda a gente à espera que ele caia. Isso é verdade. Está toda a gente à espera, ninguém diz publicamente, mas está toda a gente nos corredores, nos jantares. Nós tivemos num jantar há relativamente pouco tempo, onde a conversa foi sempre essa, tipo. E pessoas até próximas do próprio Luís Montenegro. Mas as pessoas estão à espera desse momento, só que ninguém tem coragem para lhe dizer isso e para dizer isso publicamente. Agora, o Congresso vai ser morno, tu sabes porquê? Porque aquilo vai ser uma feira de vaidades. As pessoas vão para lá, todas falar bem do Primeiro-Ministro, todas falar bem do Governo, porque umas têm que manter o tacho e outras querem o tacho. Depois terás um ou dois rebeldes que vão lá mandar umas achas para conseguirem ter alguma visibilidade pública. Só posso tirar um rebelde porque o outro foi expulso. Se calhar aparece lá. Há um indivíduo que supostamente foi expulso que pode aparecer no Congresso, porque isto é como eu te digo, ele é incontrolável. Eu não tenho muita relação com ele, mas sei que ele é maluco o suficiente para entrar para o Congresso dentro e fazer aquilo que tem que fazer. Agora, não sei se ele está disposto a isso por uma razão. Porque eu não sei se... Eu acho que ele acha... Eu não sei se ele acha se o PST vale a pena ou não. Portanto, ainda está naquela fase de avaliação. Agora, o que eu te posso garantir é que, com eles no sítio para chegar ao Congresso e poder dizer aquilo que tinha que dizer e poder fazer aquilo que tinha que fazer, isso não existe, mas volto a repetir, para o Conselho Nacional, para a jurisdição, uma série de órgãos, terás sempre ali pessoas com listas e com posicionamentos internos para garantir a sua sobrevivência política e para ter alguma visibilidade pública. Sim. Esperemos que a Ana Rita Martins volte a aparecer nos apanhados do Observador como apareceu no último Congresso. Não sei se ela vai. Não, mas seria bom estas pessoas que... Isto é difícil. Porque as pessoas criaram a mentalidade de que estar na política... Epá, um gajo está, mas está sempre naquela ambição de ter isto, ter aquilo, ter aquilo outro, ter um tacho, não é? E depois tornam-se... eu tenho que pensar no que é que vou dizer, porque... Mas tornam-se dependentes da política. E quando se tornam dependentes da política, não só lhes falta a coragem, como lhes falta a independência necessária do ponto de vista pessoal para fazerem isso. E estar à espera que venha alguém dar o corpo às balas, porque isto é aquilo que eu odeio em política, que é, epá, não, João, vais tu, vai lá à frente, e eu vou atrás de ti. E o João vai e eu, mas espera aí, atenção, o João pode não ganhar, vou jogar em 2 tabuleiros, vou ajudar aqui o João, vou ajudar ali o Montenegro, e vou tentando aqui, epá, e isto é feio, e as pessoas não podem esperar que apareça um líder que venha com uma mentalidade forte e um posicionamento forte, tendo este tipo de atitudes, de um apoio que é um não apoio. Mas, ó Gilberto, tu tens de ter noção, e olhas para a nossa geração, temos o Tiago Varum, que é professor universitário, temos o Ilídio Leite, que é advogado, temos o André Neves, que é empresário. Há toda uma geração de pessoas inteligentes que foram fazer aquilo que as pessoas normais vão fazer. Trabalhar. E depois tens aqueles medíocres do PSD, que eram nossos, muitos deles, nossos companheiros, que não conseguem fazer mais nada. E então a única oportunidade dessas pessoas fazerem alguma coisa é na política. Por isso é que eu digo que o espaço político está de tal forma preenchido pelos medíocres, pelos maus, quando eu falo maus, atenção, para não me interpretarem mais, com aqueles que são os menos competentes ou os menos capazes dos partidos, acabam por sobreviver. Repara, é muito mais fácil, é muito mais difícil tu combateres uma bactéria, um vírus. Isso é que é difícil, é o grande desafio do cientista. Ora, aqui é exatamente igual, que é o problema dos partidos, é que estão... tu olhas para o nosso grupo de deputados de Aveiro, do PSD, não é que não se aproveita um. É que tu repara, tu olhas para a lista e não se aproveita. Não há um que diz, isto é um quadro da excelência do meu partido. Teve uma vida profissional de excelência. Foi CEO de uma grande empresa, gerou riqueza, teve um percurso profissional fantástico. Olha, eu vou dar um exemplo. Paulo Cavaleiro. Quantos dias é que Paulo Cavaleiro deu aulas durante o seu percurso de vida? O que é que ele fez para além da política? O que é que ele fez?
fez? Diz-me assim, opá, o Paulo Cavaleiro fez isto para além da política, gerou esta riqueza, trabalhou naquela empresa. O que é que ele fez? Ele deu aulas 1 ou 2 meses. Portanto, nós estamos a falar que precisamos de trazer para a política os melhores. E para trazermos os melhores para a política, temos que dar condições para que essas pessoas saiam do conforto das suas vidas privadas, daquilo que é o seu percurso profissional, bem pagos, então não vão, para poderem exercer cargos públicos. E por isso é que nós temos o estado do partido que temos. Tu olhas para a tua geração, pá, eu estava aqui, falei nestes 3 nomes, mas há imensos. O Tiago Paes, que é advogado, o Bernardo Lacerda, que é advogado. Opa, N pessoas, grandes quadros, José Pires, de Amealhado, o Álvaro Ferreira, tipo, o próprio Rui Vilar, da Arouca, que fez um percurso profissional e político ao mesmo tempo, mas que não depende da política para viver. A Inês. Exato, são estes exemplos que me fazem acreditar que um dia vai ser possível ir buscar estas pessoas à sociedade civil que já representaram o partido e colocá-los no LEM em cargos de responsabilidade importantes que mudem a vida das pessoas. Até lá, meus amigos, nós estamos aqui a debater, a tentar combater o vírus para garantir que o espaço político ainda é fértil para que estas pessoas voltem ao partido, voltem a exercer cargos no partido, voltem a fazer parte daquilo que é o partido que Sá Carneiro fundou, que era um partido de quadros. Esta palavra parece, não é de quadrados, é de quadros. Às vezes, pessoal, partido de quadrados. Não, é partido de quadros, é o que nós queremos. E, portanto, dar esta nota, Gil, que este congresso será mais uma desilusão. O do CDS já te disse, é a missa do 7º dia, portanto não tem interesse político nenhum. Com muito pena minha. E aliás, ainda bem que fizeste a ressalva, porque a malta pode dizer, este gajo está a dizer que PS. Não, o CDS é um partido importante para a nossa democracia, precisa de ir buscar os melhores, e em Valcâmara também. E o André tem que ter noção, o André tem que ter noção que tem que ir ao CDS, ao interior do seu partido, ouvir os melhores, porque há pessoas muito válidas dentro do CDS que o podem aconselhar. Eu, se fosse Presidente de Câmara, faria isso. E a nível nacional igual. Tipo, se o CDS não for capaz de juntar os cacos, que é juntar os cacos, e tentar ir à sociedade civil buscar bons quadros, aqueles que não se rebeiam na tralha que está no Chega, para juntarem uma peça e colocarem o partido a funcionar, vão morrer. Uma coisa que não acontece com o PSD por uma razão óbvia, porque é muito grande. Temos muitos quadrados e muitos quadros e, portanto, é difícil acabar. Agora, o CDS corre esse risco. Vais-me obrigar a puxar-te as orelhas outra vez, João. E eu gosto. Tu estás amargurado com aquilo que acontece no partido, amargurado por um vírus, Regina, mas eu tenho aqui uma coisa, para tu saberes que nem tudo é mau. Eu trouxe-te um vírus, Regina, docinho. Olha, isto é a coisa mais bonita. Eu peço ao Gilberto que mostre. Tens que aproximar a imagem. Isto é qualquer coisa de espetacular. São umas amendoazinhas. Vieram tarde, mas chegaram. Querias que viessem antes da Páscoa. Não eu percebo porque é que usaste isso para chegar à Regina, mas de facto eu não tenho nada pessoalmente contra a Presidente da jurisdição, que já não é, graças a Deus. Da extinta jurisdição distrital. Até porque trabalhei imenso para ela estar em alguns cargos de responsabilidade. Trabalhei imenso para ser deputada, trabalhei imenso para ser deputada, trabalhei imenso para ela andar estes anos todos a viver à custa da política. Mas é óbvio que contesto aquilo que são as decisões, porque há favores que me parecem de todo que não deviam ter acontecido. Mas o tempo vai-me dar razão. Enquanto isso eu vou me deliciando com estas amêndoas Regina, porque é uma marca muito boa. Nacional. É uma marca nacional e, portanto, é uma marca muito boa. Obrigado, Gilberto. Eu não tenho uma prenda para te retribuir, mas eu no próximo também te vou tramar. Eu tenho um presente para ti que tu vais gostar. Mas essas amêndoas também não são para ti. É a segunda maldade que me fazes.
Primeiro aos meus filhos, a minha mulher e a minha família a falar. Agora trazes-me amêndoas Regina, que são uma maravilha. Mas a brincadeira é para ti, as amêndoas É para os meus filhos. Para os teus filhos. Pois, eu não sei se elas chegam a casa, vamos ver, sabes que o calor é imenso, portanto elas podem derreter pelo caminho, não prometo nada. Bem, temos aqui 2 assuntos para terminar, que são 2 apontamentos, é uma figura da semana e um acontecimento da semana relevante. E João, eu agora quero que tu me expliques aqui uma coisa. Eu agora já percebi, ele pôs aqui um outro tema. O que é que se passa com a Assembleia Municipal que eu não sei? Tu não me contaste isto. Não, é assim, dentro do meu partido, eu não consegui confirmar isso no CDS, mas até porque não tive tempo, foi mesmo falta de tempo, mas dentro do meu partido, fonte do meu partido, diz-me que a Assembleia Municipal será no dia 27 de Abril, portanto alguém próximo da sua representante da Assembleia Municipal, diz-me que que a Assembleia Municipal vai ser dia 27 de Abril. Isso é que é um sábado? É uma segunda-feira, tem que ser aquela segunda-feira santa que a Sra. Presidente tem folga da Assembleia da República. O que eu quero dizer é a data nem é mal, nem é boa escolhida, é a data que os deputados aceitam, ou que a Sra. Presidente acha melhor. Acho que depois das comemorações do 25 de Abril, logo 2 dias depois de haver uma Assembleia Municipal, acho que não é bom. Porquê? Porque estamos a falar que apanha aqui um feriado. E as pessoas... é muito pesado. E é muito pesado, e há muita documentação para ler. Portanto, há pouca sensibilidade por parte da Sra. Presidente da Assembleia em marcar isto para dia 27, porque o dia 25 é um dia perdido. Até que a Sra. Presidente fez uma comissão de festas para o dia 25, as pessoas vão estar mais até vão intervir no dia 25 de Abril, e acho que ou antes, ou então depois, uma semana depois, seria o mínimo. Eu tenho a indicação que será uma Assembleia Municipal importante. Nós já estamos aqui a tirar anotações, andamos nisto há 3 dias, relativas a alguma documentação que é muito importante, que é documentação que tem que ser lida, tem que ser estudada, para além das atas de reunião de Câmara que nós temos que ler e perceber quais são as intenções de voto, as intervenções, as coerências, as incoerências. E acho que vamos ter, depois desta Assembleia Municipal, 1 ou 2 episódios só dedicados à Assembleia Municipal. É a minha expectativa. Eu não sei se isto vai acontecer ou não, mas acho que vai acontecer. E, portanto, meu caro amigo, prepare-se, se prepare, porque vamos ter aqui semanas difíceis. Eu espero que esta Assembleia não seja como a anterior. Olha, eu na anterior, eu saí de Espinho, fui ao Porto, fui a Sinfãs, voltei ao Porto, fui a Amarante, fui a Braga e com a Assembleia toda a decorrer. Tive que ir com auriculares a ouvir e a fixar mentalmente as coisas. Lembra-te que desta vez temos uma equipa de redação muito, muito diferente, em que nos vai cortar os momentos de intervenção mais importantes, e isso acaba por nos facilitar a vida. E aí queremos agradecer à nossa equipa que produz, que trabalha connosco, porque as mudanças foram muitas e isso faz toda a diferença naquilo que é o nosso trabalho. Eu até uso menos vezes óculos, porque não preciso tanto de ler. Portanto, agradecer imenso a essa equipa fantástica que trabalha connosco. Não era suposto a gente contar isto agora, mas o João adiantou-se. Eu sou um deslocado, já me conheces. Eu não consigo não valorizar as pessoas, e ver uma pessoa a ler atas da Câmara Municipal há uma semana atrás deixa-me sensibilizado, porque de facto não é fácil. E portanto, a equipa cresceu. Como em todo o resto desta área, eles estão atrás da Câmara, mas a trabalhar de noite e de dia. Uma equipa extremamente esforçada, competente, e quero-lhes deixar também aqui o meu agradecimento e a confiança que eles têm em nós, os dois, João, para trabalharem connosco. Sem dúvida alguma. De facto, era muito mais difícil para nós. Muito mais difícil, porque nós estamos a falar de horas e horas de investigação. Nós temos que ler imenso. Há temas que nós vamos discutir no fio da navalha que as pessoas nem sonham, mas que nós não podemos falar logo, porque temos que fazer uma série de avaliações, de contactos, perceber exatamente o que é que está a passar. Mas este trabalho de fiscalização que nós estamos a fazer e que vamos fazer, e de escrutínio, que era aquilo que podia ser o papel dos políticos, demora muitas horas e envolve muitas pessoas. Um dia vamos apresentá-los todos, vamos fazer um fio da navalha em conjunto, vai ser um circo. Sabes que eu às vezes sinto-me um professor Marcelo Rebelo de Sousa, que anda a ler o dia todo. O dia todo. Não, e repara... E telefones e o caraças. E é que não é só por isso, é que eu não tenho horas para te ligar. Isso também é um problema, não é? Isso também é um problema. Nós nunca temos horas. O que vale é que a família já se habituou
que em casa de cada um vive o outro também, que a qualquer hora o telefone toca. E eu já tomei banho contigo em voz alta a escrutinar uma intervenção. Vou-te trocar as voltas do que aqui tens Outra outra vez. Isto hoje é o dia das repetições, a puxar-lhe as orelhas, a trocar-lhe as voltas. Isso é porque sabes que acho que é um franguinho incrível a seguir. Estás. Portanto, e iria falar da homenagem que foi feita ou anunciada ao grande António André. Sim, ela já foi feita. E quando mete o top, para mim é sempre um problema, porque eu fico sempre emocionado. Foi um amigo meu que me mandou, porque eu não tinha conhecimento. Um amigo, o Carlos Fermino, de facto, mandou-me uma mensagem com essa homenagem, que para mim conta muito. O engenheiro António Topa foi homenageado pela Associação Recreativa e Desportiva Vila Maiorense. O engenheiro era de Vila Maior, era um homem muito da terra, muito da terra. Eu tenho noção que ele era um homem com muito orgulho nas suas raízes, mas era acima de tudo um feirense orgulhoso. Nós tínhamos algumas discussões, sabe perfeitamente que eu estava sempre a puxar por Valdecâmara, mas ele era o feirense orgulhoso. E tudo o que sejam homenagens feitas em Santa Maria da Feita, tenho a certeza, quando ele estiver, terá um impacto. Ele não gostava muito dessas coisas, porque ele não gostava muito das luzes, da exposição. Eu recordo-me aquele momento em que eu lhe entreguei um quadro e ele ficou incomodadíssimo, um quadro na minha tomada de posse, quando tomei posse como presidente do PSD de Valdecâmara, entreguei-lhe um quadro, eu e o André Neves, e ele ficou muito incomodado, ele, pá, não percebo isto, não quero isto, porque ele era muito assim. Mas, de facto, pôr o campo de jogos do Padrão, o nome Campo Desportivo Engenheiro António Topa, é bonito. Dar os parabéns a esta coletividade, porque de facto é muito importante reconhecer aqueles que levaram o nome da nossa terra e que deram tudo pela nossa terra, como foi o caso do engenheiro Topa. Portanto, estamos a falar de uma pessoa extremamente humilde, muito terra a terra, nunca esqueceu as suas origens e eu diria, João, que também é base daquela que tu consideras a figura da semana. Sim, mas antes de falar da figura da semana, deixa-me dizer-te uma coisa. Este gajo faz sempre isto. Que era, não, antes do último tema. Não, porque esta é muito engraçada. E eu lembrei-me, eu falo contigo e depois lembro-me que era. Eu tinha uma coisa que dizia ao Topa que era. Ele estava sempre a dizer que eu falava. Estava sempre a falar de Balcãs, mas engenheiro, não se preocupe, talvez noutra vida o engenheiro possa nascer em Balcãs, desta vez tem vazar. E ele depois gozava comigo com isso. Portanto, foi só, lembrei-me agora, estava-me a lembrar, até foi numa subida, numa rua em Lisboa, que eu vinha a falar de Balcâmara, e que era a Assembleia Distrital do PS em Balcâmara, que é o Congresso não sei quem em Balcâmara, que não sei quem em Balcâmara, só pá, é só Balcâmara, sou engenheiro, você não percebe, mas um dia vai perceber, um dia, quando tiver a sorte, ter nascido em Balcâmara, vai perceber noutra vida, talvez, e portanto, só para me lembrar disso. Não, eu quero dizer que a minha figura da semana é um português, algumas pessoas não conhecem, que se chama David Simas. E o David Simas fez esta semana uma conferência no Grupo Naveiro, em Campo Maior, que tinha como nome Imaginação. Imagina, _nação. E quem é o David Simas? É português, imigrado nos Estados Unidos, filho de pai e mãe portuguesa. O pai era açoriano e a mãe era alentejana. E o David Simas teve uma... Mas olha, vou-te dizer uma coisa, desculpa interromper o raciocínio. Agora partiste-me o raciocínio. Portanto, pai e mãe portugueses, um açoriano, o outro alentejano, mas curiosamente, eu fui ver as redes sociais dele, perceber um bocadinho o que é que ele está a fazer agora, desde que saiu do local de onde estava. Ele vem muitas vezes a Portugal. E o sítio de eleição dele e de toda a família é o norte do país. Eu pensava que era jantar na Tropical no Adega Soares. Não, isso quando ele vier cá a gente convida-o para lá. Não, isso é uma curiosidade que eu por acaso também não sabia. Mas o David Simas foi nada mais nada menos que assessor de Barack Obama enquanto Presidente dos Estados Unidos. E estamos a falar de um português. Ele nasceu nos Estados Unidos, foi criado numa comunidade quase 100% portuguesa nos Estados Unidos, mas ele teve o privilégio
não só de ser assessor de Barack Obama na Casa Branca, como ser presidente da Fundação Obama. E isto deve ser um motivo de orgulho para todos os portugueses e deve ser, acima de tudo, um motivo de inspiração. Quando nós imigramos e muitas vezes vamos para outro país e sentimos que não temos as mesmas oportunidades ou que não temos a mesma possibilidade de brilharmos nesses países, aqui está a prova de que não, que é possível chegar ao topo, e eu não conheço nada mais alto na política que a Casa Branca, que os Estados Unidos, e portanto dar essa nota de que todos podemos. Ele tem uma frase engraçada que ele dizia, e eu vou citar. Ele diz: eu dizia em inglês, remember who you are and who you represent. E ele queria dizer, lembra-te de quem és e quem representa. Sempre que ele entrava na sala oval, porque ele achava que entrar na sala oval, como ele diz, era crazy, era uma coisa louca. Tipo, ele nunca imaginou um dia poder entrar na sala oval da Casa Branca, principalmente como assessor do Presidente dos Estados Unidos. Mas ele sabia que nunca se podia esquecer quem é, de onde veio e quem é que ele representava. Representava uma comunidade, os portugueses naquele país. E isto é muito bonito, porque de facto, eu até estou arrepiado, porque de facto, para quem gosta de política, sentir que, atenção, que a Casa Branca não tinha só o David Simas português. Sim. Quem é que tinha mais? Havia pelo menos mais dois assessores que eu não me recordo agora o nome deles. Eram dois cães de água que eram portugueses. Os dois cães. E por mais incrível que portanto, os dois cães de Barack Obama eram dois cães de água e eram portugueses. Sim. Portanto, isto são pequenas curiosidades, mas de facto dizer que o David Simas é uma inspiração para todos aqueles que imigram, não é ele, foram os pais, mas neste caso ele acaba por nascer num país que não é o dos seus pais, e de facto dar aqui uma palavra de obrigado por não se esquecer do país de origem e por vir cá com muita regularidade e por ter levado o nome Portugal até ao mais alto nível da política internacional. Pode ser que um dia ele decida vir fazer política a Portugal. Não, o grande desafio dele é vir ao fio da navalha. Mas como é óbvio, nós não temos... Isto não é assim, não é? Isto não é por ter estado na Casa Branca que se venha agora ao fio da navalha, não é? Mas David Simas, se quiseres, estás convidadíssimo, seria uma honra receber-te cá. E porquê é que não vamos nós a Massachusetts? Podemos ir, só que, é assim, eu acho que eu prefiro recebê-lo cá. Aliás, eu preferia receber o David Simas em Valcâmara, podê-lo levar a comer um franguinho, uma bitelinha assada, umas papas de sarrabulho, uns regiões, poder depois fazer uma caminhada dele pelo Parque da Cidade, levá-lo a conhecer o interior do concelho, os canastros, os espigueiros. Pronto, era diferente. Fazemos uma troca gastronómica. Isso. Ele faz-nos uma visita guiada à Casa Branca. Agora não, porque agora é perigoso. Mas fica com essa promessa. E nós levamos num Tupperware. Num Tupperware nós levamos um franguinho e um arrozinho do Zé. Daqui para lá. Se nos der a fome, se a gente não gostar daquele fast food lá... Vou deixar aqui uma nota. Desculpa, tu sabes que eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Até vou molhar a palavra antes. Não, é que os temas já acabaram. A gente já acabou os temas todos, portanto, agora é mesmo a nota final. Este foi um fio da navalha muito mais soft, porque nós gravamos no espaço que estávamos... No nosso espaço de origem, e portanto quisemos que fosse uma coisa muito mais leve. Mas... eu não sei se as pessoas... Eu sei que estou completamente desatualizado. As pessoas vão dizer, mas isso já saiu há 10 anos atrás. Mas não interessa. Eu tenho que falar. Que foi... Eu quando tenho tempo, e é muito raro ter tempo, eu para me dedicar tanto à causa pública, perco às vezes alguns momentos televisivos e culturais que não devia perder. Aproveito para falar que quero ver o Rodrigo Leão no CAI. Portanto, está tratado. A minha banda está tratado. Mas dizer que tive a oportunidade... e isto é a vantagem de ter filhos. Eles pediram-me para comprar o Disney Plus. Sim. E então eles, para me convencerem, como também são meios políticos, não podiam dizer, papá, atenção que o Disney Plus é só para séries de adolescentes. Então disseram, papá, atenção que no Disney Plus tem também uma série, que é a série Esperança, do César Mourão.
E eu, peraí, se calhar quero ver porque ando a ver isto há não sei quanto tempo. E então o que é que o pai faz? Compra finos. Se eles dissessem que era desenhos animados ou séries para adolescentes, eu se calhar não comprava o canal. E comprei. E ainda bem que comprei. Porquê? Porque vi esta série incrível. O César Mourão é um ator, um comediante, um músico excepcional. Ele representa a Esperança, que é uma idosa de Lisboa, muito à frente, em que retrata a família portuguesa. A minha família, podia ser a minha família exatamente igual, na sua essência pura e dura, mas com diversão, com animação, com alguns momentos também dramáticos, alguns momentos de emoção. Ele junta tudo, representa de forma brutal, e quero lhe dar os parabéns, do Fio da Navalha. Eu já tive a oportunidade de lhe mandar uma mensagem pelas redes sociais a dizer isso do outro programa, e agora aproveito o programa para lhe dizer isto. Ele é brutal e isto para dizer o quê? Com uma banda sonora incrível do Miguel Araújo. Portanto, tudo bom. É tudo bom. A imagem está boa, a banda sonora é incrível. Ele é um ator excepcional. E eu sei que estou desatualizado, muitos vão dizer muitos vão perguntar quem é a Esperança e quem é a série, mas muita gente vai dizer, pai, isso já prescreveu. Mas não, ainda bem que vi, foi fora de tempo, mas isso comprova aquilo que eu ando a dizer. Nós temos muita matéria em Portugal, muita gente boa, muita gente capaz, e esta malta, o mundo tem que conhecer este tipo de atores, este tipo de profissionais da cultura, que são muito importantes para aquilo que é a divulgação da marca Portugal. Caso para dizer, o que é nacional é bom, João, e é sempre atual. O que é nacional é sempre atual, e com este trocadilho meio tosco que me saiu agora, que embrulhei aqui a língua. Mas isso foi por causa da emoção, Gilberto. Foi por causa da emoção. Já viste a Esperança, já agora? Não, ainda não. Só vi uns trechozinhos, mas vou... Pois, porque andas a ver o House of Cards. Está bem. Também estás completamente desatualizado, mas tens que ver porque eu obriguei-te. É um bocado por aí. E não foste o único, ainda por cima. Mas é verdade, estou a ver o House of Cards e a rever uma série de outros filmes e séries. Mas, portanto, a série mais importante são as séries do Fio da Navalha que saem ao domingo à noite. E, portanto, espero que se tenham divertido neste episódio. E não se esqueçam que na próxima semana já é nos estúdios da TVC. Para a semana voltamos à TVC. Vamos ter o Nuno. E com um bocado de jeito vamos ter para lá um jogo do Benfica e o Benfica a perder. Que o João fica sempre mais contente quando o Benfica está a perder, que ele fica mais entusiasmado. Eu espero que cortes isso do episódio. Não vou cortar. Aqui não há cortes. Meus caros, um abraço e até para a semana. Um abraço, amigo, e boa semana.